convidá-los e convidá-las a abrir a Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo e Sóstenes aos Coríntios. Carta aos Coríntios, primeira carta. Nós iniciaremos uma série de mensagens, quer dizer, eu iniciarei uma série de mensagens sobre a carta de Paulo aos Coríntios, as duas cartas. E eu queria já dividir com a igreja a partir de hoje. Eu fiz uma introdução há cerca de 3 domingos, à noite. Como sei que o público da manhã é um público diferente, eu quero dar uma retomada para que vocês tenham a compreensão do todo da carta, para que a gente siga já a partir do capítulo 1. Mas eu quero hoje ler um texto que vai ser a base da minha mensagem, que está do versículo 17 até o versículo 31 da primeira carta. Versículo 17 diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra. Um breve resumo do que acontecerá na primeira carta de Paulo. Na verdade, a primeira carta de Paulo aos Coríntios que temos em nossa Bíblia não é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ela é muito provavelmente, no mínimo, a segunda carta de Paulo, porque nós temos algumas provas, tanto textuais quanto históricas, de que o apóstolo Paulo trocava correspondências com a igreja de Corinto. Ele ficou lá 1 ano e meio, servindo ao Senhor, trabalhando junto com Priscila e Áquila, construindo barracas, que era a sua profissão, fazendo tendas, e com isso ele tirava o seu sustento, para não ser pesado à igreja, e nesse 1 ano e meio, ele pregou aos coríntios. Onde é Corinto? Bom, Corinto, ela é a capital de uma das províncias do Império Romano, chamado Acaia.
ela fica indo em direção ao que hoje nós conhecemos como Europa, saindo lá de Jerusalém, lá do Oriente Médio, vindo em direção à Europa. Essa província, ela também tinha Atenas como uma de suas cidades, e Corinto era a capital da Acaia. Portanto, Corinto era uma cidade muito próxima de Atenas. Corinto, ela é separada por uma faixa de terra que separa 2 mares naquela região. Isso faz com que Corinto seja uma cidade muito próspera, muito procurada, muito visitada, por causa do grande comércio, por causa do grande fluxo de mercadorias. Tinha uma faixa extensa de terra que era chamada de Istmo de Corinto. Então, tinha 2 portos, era uma cidade de 2 portos, uma para o Mar do Norte e uma para o Mar do Sul. Então, afluía para lá um grande número de pessoas de todas as cidades, de todas as crenças, de todas as filosofias. E devemos pensar que, como Corinto é muito próximo de Atenas, e Atenas era conhecida como a capital intelectual do planeta, a capital do conhecimento, a capital da sabedoria, de onde os grandes filósofos saíam e onde os grandes debates filosóficos aconteciam. Então, Corinto também herdou esse jeito, essa cultura de trabalhar com a filosofia, com o conhecimento humano acima de qualquer coisa, onde eles ficavam questionando e perguntando se existe um Deus, ou, na verdade, quem é o grande Deus verdadeiro, porque eles tinham um panteão de deuses. Nessa mesma região, onde Paulo sobe um pouco a Atenas, e ele encontra com aqueles filósofos no Areópago, em que tinha uma grande quantidade de estátuas a vários deuses, cada uma estátua representando um deus, e tinha um lugar que não tinha uma estátua, mas tinha uma placa escrito ao Deus desconhecido, né? E Paulo aproveita aquele momento para poder pregar o evangelho para aqueles homens de Atenas, e fala: esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu prego. E daí Paulo segue falando sobre esse Deus. Logo, a capital da Acaia, ela era uma capital muito rica no conhecimento, mas mais do que rica em conhecimento, era uma capital muito envolvida com os sentimentos e as ações que eram consideradas, na época, pelo apóstolo Paulo, como pagãs e mundanas. Paulo chega a chamar os irmãos de Corinto de mundanos, de carnais. Por quê? Porque eles se envolviam de qualquer maneira. A própria religião deles era uma religião muito mista, muito misturada. Eles adoravam a deusa Afrodite. A deusa Afrodite, que era uma deusa grega, ou Vênus, que é a mesma deusa, só que no sincretismo romano, a deusa Afrodite era a deusa da fertilidade, era a deusa do amor. E o que acontecia? Eles sempre faziam cultos, reverências, festas a essa deusa Afrodite, cujo templo ficava lá no alto da cidade, para que todos vissem, um templo muito suntuoso, muito rico, para homenagear a deusa Afrodite. Nessas celebrações, nesses cultos, eles tinham na prática religiosa deles, tinha muita questão da prostituição cultual. Em torno do templo, lá na base da montanha onde ficava o templo, tinha, segundo alguns estudiosos, aproximadamente 1000 residências em torno do monte, e dessas 1000 residências moravam 1000 prostitutas, e elas subiam ao templo para se oferecerem, para oferecerem os seus corpos
para práticas sexuais em homenagem e oferenda aos seus deuses, e em especial a deusa Afrodite. Essas pessoas, que tanto os homens quanto as mulheres, usavam os seus corpos para oferecer culto a uma divindade. Tal nível de imoralidade, de prostituição, de promiscuidade naquela região, gerou um termo que ficou muito conhecido das pessoas que, mesmo que não vivessem em Corinto, mas que tivessem uma vida parecida, uma vida imoral, uma vida com as suas concupisções e corrupções de toda ordem, qualquer pessoa que tinha esse estilo de vida, eles inventaram um termo para chamar essa pessoa, ou para falar a respeito dessa pessoa. Falavam, essa pessoa já foi corintizada. Ela já está nos padrões de Corinto. É uma pessoa com baixo valor moral, com nenhum problema para viver a sua sexualidade como lhe era ensinada no ambiente em que vivia, e com isso gerava esse termo, a pessoa já está corintizada. Algum outro texto que eu li fala corintianizada, mas como eu estou pregando aqui na internet, pode ter gente assistindo lá em São Paulo e vai achar que corintiano está com problema de corintianizado, então cortei esse termo, então fico só com corintizado, né? Então, a pessoa já está corintizada, tem uma vida imoral, uma vida suja, com corrupção, com promiscuidade, com sexo de qualquer ordem, fora do casamento, dentro do casamento de qualquer maneira. E Paulo está pregando à igreja de Corinto, que vive toda essa realidade. Alguém já disse para nós, quer dizer, eu li, não sei para vocês, mas eu li, vou falar para vocês agora, que uma boa forma de estudar a carta de Corinto não é texto a texto, capítulo a capítulo, versículo a versículo, mas sim problema a problema. É uma igreja que tinha muitos problemas. Era uma igreja que deu muito trabalho ao apóstolo Paulo. E mais do que dar trabalho por causa dos seus problemas, eles lidavam com esses problemas com a forma mais natural possível. Qual a razão? Por causa do estilo de vida e da própria sociedade em que eles estavam inseridos. A igreja de Corinto, ela estava mais mundanizada do que estava influenciando o mundo. Ela estava absorvendo todo o conceito de vida que vinha da sociedade promíscua em que ela estava, em vez de ser luz e sal, como o Senhor Jesus orientou e ordenou que a igreja fosse. Então, a gente vai ver Paulo pregando para essas pessoas, tratando problema a problema. A gente poderia tentar dividir, eu vou tentar fazer isso nas minhas mensagens. O capítulo 1, Paulo vai tratar basicamente sobre o problema da divisão na igreja. A gente vai ver, ele fala aqui no versículo 10, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros, no que falam. A primeira orientação que o apóstolo dá, parem com essas brigas, concordem, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Olha o 11, meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe, ou Chloé, dependendo da versão, de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda,
eu sou de Cristo. Versículo 13 ele fala: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Então veja, era uma igreja que estava experimentando divisão. E divisão por quê? Por causa de personalismos. E esse vai ser o primeiro problema que o apóstolo Paulo vai tratar na igreja. O problema do personalismo. Pessoas da igreja de Corinto que davam mais ênfase nos homens e nos seus ensinamentos do que na própria Escritura e no Senhor Jesus. Isso gerou divisão. Alguém falava, eu sou de Paulo, outro falava, eu sou de Apolo, outro falava, eu sou de Pedro. Pedro estava lá em Jerusalém, não tinha quase nada a ver com a igreja de Corinto. Mas alguns discípulos judeus faziam essa coisa. Então, a igreja estava dividida. O primeiro problema que a gente vai ter na igreja de Corinto é a divisão. O segundo problema, que é o que eu vou tentar pregar hoje, porque eu já preguei sobre o primeiro problema, se você não veio, você perdeu. Eu só estou fazendo aqui um pano de fundo para vocês entenderem. Pega na internet lá. Mas o segundo problema é como eles lidavam com a sabedoria. E eu consigo perceber com clareza a dificuldade que é, já que o ambiente que os cercava era um ambiente onde a sabedoria era cultuada. Né? Aí depois a gente vai ter, já vou falar sobre ele, a gente vai ter outros problemas. Né? Até o capítulo 5 é um outro problema, que é o problema da imoralidade sexual, onde Paulo fala a respeito de um homem que estava tendo relação sexual com a sua madrasta. E a igreja não só não fazia nada, como ainda se orgulhava dessa situação. Né? No capítulo 6, Paulo vai tratar das brigas dos irmãos, esses mesmos irmãos que estavam em divisão, mas que essas brigas chegaram aos tribunais do mundo, em que Paulo vai falar, não é possível que vocês não consigam andar em comunidade, vocês precisam levar o problema de vocês para fora da igreja? Isso não é vergonha suficiente? Né? O capítulo 7, Paulo vai tratar a respeito da sexualidade no casamento, em casa. Capítulo 8, 9 e 10, Paulo vai tratar do problema que os irmãos não conseguiam lidar, que era o problema da liberdade cristã, ou seja, nós somos livres, é verdade, mas até onde vai essa nossa liberdade? Porque, na verdade, tem até um ditado popular que tem todo sentido para mim: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Liberdade que não tem limite, ela se transforma em libertinagem. E o Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, ele fala sobre isso. Nós fomos chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Então, a liberdade tem limite, e os irmãos não sabiam qual era o limite da liberdade. O problema central era, pode comer carne ou não pode comer carne? E Paulo vai tratar isso nesses capítulos, para falar, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por quê? É o problema da liberdade, que os irmãos não sabiam lidar com isso. No capítulo 12, Paulo vai falar sobre o problema do uso dos dons, do uso desorientado dos dons. E se você voltar, deixa eu ver se eu acho aqui o texto. É sempre difícil quando a gente fala que vai achar, porque nunca acha. Eu acho que eu não vou achar. Paulo fala sobre os dons, que a igreja de Corinto era a igreja repleta de dons. É logo aqui no capítulo 1 mesmo, no iniciozinho, talvez depois do 4. Mas era uma igreja repleta de dons espirituais. Mas era uma igreja repleta de dons que causava todo tipo de problema, tanto no uso dos dons, como na confirmação desses dons na sua vida pessoal, na sua vida enquanto família, enquanto igreja. Então, Paulo vai trabalhar essa questão no capítulo 12. Ele vai falar que a igreja tinha 9 dons espirituais no capítulo 12. Ele coloca o dom de variedade de línguas lá no final da lista, como 8º dom, e o 9º dom é o dom da interpretação das línguas.
ele vai tratar isso. No capítulo 13, parece que Paulo abre um parêntese, abre uma janela e fala assim: estou cansado de falar de problema, vou falar de amor. Aí tem aquela poesia extraordinária de 1 Coríntios capítulo 13 sobre o amor, que marca a nossa vida durante muitos séculos. Capítulo 14, Paulo retoma o problema dos dons, o que para mim é sintomático, porque ele fala do problema dos dons no 12 e fala do problema dos dons no 14, e bota o amor no meio, é como se ele estivesse falando assim, ó, dom sem amor não tem fundamento, não tem finalidade. Capítulo 15, Paulo vai tratar sobre o problema da interpretação a respeito da ressurreição dos mortos. Alguns não acreditavam na ressurreição dos mortos, e Paulo vai tratar isso exaustivamente no capítulo 15. Vai chegar a falar que se nós não ressuscitarmos, a nossa fé é vã, e a gente pode ir para casa, acabou. E capítulo 16, Paulo, fechando essa carta, Paulo vai falar sobre a questão da mordomia, vai falar sobre a questão das ofertas, de como ofertar, e de como servir ao Senhor com integridade. Então esse vai ser basicamente o nosso roteiro, a gente vai trabalhar problema por problema. Então é provável que um ou outro texto eu não leia, mas é porque a ênfase vai estar no problema. E o problema que a gente vai tratar hoje é o problema da sabedoria, ou o problema da falta de sabedoria para quem deveria ter sabedoria, né? Como eu falei, eles viviam em um ambiente onde a sabedoria reinava. Os gregos tinham um lugar chamado ágora, era como se fosse uma espécie de um ginásio só que aberto, ou um anfiteatro que nós conhecemos, aqui perto da UF tem um anfiteatro, alguma coisa dessa natureza. E sempre que havia algum tipo de problema na sociedade onde eles estavam, eles tocavam um sino e conclamavam as pessoas para as chamadas eclésias, que pode ser traduzida por igreja, embora Jesus só tenha usado essa palavra uma vez para a igreja, mas eclésia ela é mais assembleia do que igreja, embora a tradução literal seja igreja. Mas é a ideia de as pessoas serem chamadas para fora, para poderem falar sobre o tema que está sendo abordado. Surgiu um problema na comunidade onde eles estavam, e agora, como que a gente vai resolver? Eles conclamavam a assembleia, e eles tratavam a partir dos seus conhecimentos, dos seus filósofos. Então a gente vai ver uma sociedade que está impregnada dessa questão da sabedoria humana. E aqui eu quero reforçar o que já disse algumas outras vezes, por exemplo, quando preguei sobre João capítulo 6, eu quero reforçar a importância que é a sabedoria humana, a importância que tem a sabedoria humana, a importância que tem o pensamento humano, a importância que tem a leitura a respeito da sociedade onde vivemos, através de tantos mecanismos que estão disponíveis para nós. O problema em si, aqui em Corinto, não é a filosofia, e por filosofia, não entendemos como matéria de nível universitário, mas filosofia como modo de vida. Então o problema aqui não era a filosofia em si, o problema aqui não era a sabedoria em si, porque a filosofia tem a sua importância, a sabedoria tem a sua importância. O problema é que esses caras estavam querendo encontrar Deus a partir da sua sabedoria humana. E Paulo vai condenar essa prática, e Paulo vai ensinar como se deve encontrar a Deus. E nesse texto que lemos, ele começa no 17, falando assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja revelada. Aí ele começa o 18, falando assim: pois a palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então, Paulo faz um contraponto entre sabedoria humana e palavra da cruz. Então, Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos, e ele vai chegar no capítulo 3,
dessa carta, ele vai chamar os irmãos, vai falar aos irmãos assim: olha, honestamente, eu tentei dar comida sólida para vocês, mas vocês são como crianças, eu tive que dar leitinho para vocês, e mais, vocês ainda não conseguem comer comida sólida, né? Por quê? Porque vocês são mundanos e carnais. Mas é impressionante porque esses mundanos e carnais são chamados de irmãos pelo apóstolo Paulo, o que nos mostra uma coisa muito interessante. Mostra que não é a atitude em si, sendo ela carnal, que determina se a pessoa é ou não é salva. Por quê? Porque a salvação independe das ações humanas. Por isso que Paulo chama de igreja e chama de irmãos, mas ao mesmo tempo ele fala: mas vocês são mundanos e carnais. É óbvio que Paulo não está autorizando, ao chamar de igreja e irmãos, ele não está autorizando a carnalidade e o mundanismo na igreja, tanto é que ele está condenando aqui, mas ele reconhece que mesmo aquele irmão que é carnal, aqui nós não temos não, mas tem outras igrejas que têm irmãos que são carnais, né? Falam o que pensam, fazem o que querem, não estão nem aí para o que o outro, não está nem para o testemunho. Aqui nós não temos isso, quero deixar isso claro, mas tem igreja que tem. A igreja de Corinto era uma dessas, era uma igreja de pessoas que viviam as suas paixões, por isso que Paulo tem que interpelar todos esses problemas, um a um. Paulo tem que tratar um a um, porque a gente que está perdida, achou que a sabedoria humana, que a sua filosofia de vida, seria suficiente para poder encontrar-se, ou encontrar o seu Deus, e Paulo condena essa prática, e Paulo fala: onde está o sábio, no versículo 20, onde está o sábio, onde está o erudito, onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Isso aqui é o que John Stott fala em seu livro, A Contracultura Cristã, né? O cristão, ele anda na contracultura do mundo. O mundo não pode ser a base da nossa reflexão e a base da nossa atitude. O mundo deve ser objeto da nossa reflexão e objeto da nossa atitude, de tal sorte que a gente o transforme. Paulo fala isso em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Não vos conformeis com este século, não tome a forma deste século, não tome a forma deste sistema, não tome a forma do mundo, mas antes, transformai-vos, pelo quê? Pela renovação da vossa mente, sabedoria, sofia. Que filosofia é isso? Amigo da sabedoria. Essa sabedoria humana, ela precisa ser transmudada, de tal maneira que a mente, ao receber essa nova filosofia, e filosofia aqui, eu abro dezenas de aspas, porque cristianismo não é filosofia, mas com a mudança da mente, a gente consegue mudar o mundo, a gente consegue mudar comportamentos, a partir de uma mudança interna. Por isso que Paulo pergunta: onde está o sábio? Por acaso Deus não transformou em loucura a sabedoria dos homens? E Paulo diz para a gente: Deus escolheu salvar a humanidade pela loucura da pregação. Porque é louco, gente, é louco a gente falar que a salvação é implementada a partir do filho do carpinteiro, o filho da dona Maria, que mora ali na esquina, que agora é o salvador do mundo, que anda fazendo sinais e prodígios, e que depois ele morre em uma cruz, ressuscita ao terceiro dia,
anda entre testemunhas, e depois sobe ao céu na presença de várias pessoas. Isso não entra na cabeça de alguém que é focado na sabedoria humana, que tem a base da sua vida na sabedoria humana. Por isso que Paulo falou para a gente que a gente não, que o homem, aqui mesmo em Coríntios, 1 Coríntios, ele fala que o homem carnal não consegue discernir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas como que o cara que está perguntando, quem sou, para onde vou, o que vai acontecer comigo, como que esse cara vai tocar a vida, se ele não sabe de nada? Ele está perguntando. Esse era o problema dos gregos da época de Paulo. Eles queriam saber o início de todas as coisas. Quando é que tudo começou? Aliás, essa é a pergunta da ciência ainda hoje. Quando tudo começou? João responde isso no capítulo 1 do seu Evangelho, versículo 1. No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E os gregos ainda estavam perguntando, qual é o início? Quem estava lá no início? Eles queriam saber qual era o arquê. Arquê é uma palavra grega que significa início, projeto, arquitetura, né? Qual é o arquê? Aí João responde em grego, en arqué, en ho logos. No início era o logos. Então, o problema da sabedoria humana é que ela é limitada. Ela não consegue levar o homem a Deus. O que faz o homem conhecer a Deus é a revelação. O homem só pode conhecer a Deus por causa da revelação, porque Deus é um ser incognoscível, impossível de ser conhecido. Quem conheceu a mente do Senhor? Isaías. Quem conheceu a mente do Senhor? Paulo fala isso em Coríntios, capítulo 11. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que ele fosse restituído? Romanos 11, não, 11, 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36. Ele termina, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A sabedoria humana, ela é importante, mas ela não é tudo. E Paulo está aqui ensinando aos coríntios como lidar com essa sabedoria, entendendo o limite dela, reconhecendo a sua incapacidade. E mais, o versículo chave para mim, desse texto que lemos do capítulo 1, está no versículo 30. Vou falar desses 3 pontinhos em 5 horas. É, porém, por iniciativa dele de Deus, porque ele estava falando em Deus, lá no 27. Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus. Aí olha o que Paulo fala, quem é Cristo Jesus? Ele fala, o qual para nós, isto é, o qual se tornou sabedoria de Deus, pronto. Então Paulo está falando assim, sabe essa sabedoria humana que vocês estão falando? Ela tem o seu limite, ela tem a sua importância na sociedade, ela deve ser utilizada, devemos usar a nossa mente, os nossos questionamentos, buscar respostas e soluções, mas ela tem uma linha, ela tem um deadline que faz ela parar, que não tem como ela ultrapassar, e esse deadline é Deus. E Paulo está falando assim, essa sabedoria que vocês têm, elas não servem para o propósito que eu estou falando, mas Jesus é essa sabedoria de Deus. Aí olha só, o que a sabedoria de Deus faz? É tudo que o homem precisa, para nós, isto é, justiça,
santidade e redenção. A sabedoria humana não traz isso. Você pode ler os maiores filósofos de toda a história, eles não respondem ao grito da alma. A alma grita por eternidade. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, o pregador diz: Deus fez todas as coisas perfeitas e no seu tempo, e colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Nós temos no coração um desejo pela eternidade, e nada que é natural, terreno e temporal pode suprir a ausência daquilo que é eterno. Só o eterno pode suprir a ausência do eterno. E por isso que essa sabedoria humana, ela tem um limite, ela não consegue resolver tudo, ela não consegue te levar a Deus, Paulo está falando, mas a sabedoria de Deus, que é Jesus, ele se tornou sabedoria de Deus, ele sim, ele é para nós justiça, santidade e redenção. Justiça é tornar o injusto justo, é falar para o injusto assim: a tua ficha está limpa. Isso é justificação. Havia uma justiça na lei de Deus, e a justiça da lei de Deus era: o salário do pecado é a morte. Isso é justiça. Durante milênios, o homem tentava se justificar através do sacrifício de animais, até que chega um momento em que isso não resolve, e João Batista, quando está no deserto, aponta para Jesus e fala: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A justiça é satisfeita não com a minha morte, porque eu deveria morrer por causa do meu pecado. Por isso que a cruz, ela não era dele, ela era minha. Mas ele me justifica entrando no meu lugar, tomando aquilo que era meu por justiça, e ele cumpre a justiça de Deus. Com isso, me absolve da minha culpa. Eu sou justificado não por causa de algo que ele fez, que eu fiz, mas por causa de algo que ele fez. E isso Paulo está falando para nós no versículo 30, que é sabedoria de Deus, justiça. A segunda é a santidade. É nessa sabedoria de Deus que a gente encontra a santidade. Você não vai encontrar santidade tentando mudar os seus hábitos. Você não vai encontrar santidade tentando, por suas forças, mudar o seu pensamento, a sua forma de falar. É uma tentativa infrutífera, ou pelo menos acontece por pouco tempo. Mas a sabedoria de Deus é capaz de nos santificar. Por isso que a gente precisa do Cristo em nós, para podermos sermos santos. Não há condição moral, não há atitude moral que a gente possa fazer que nos transforme em santos, que nós consigamos adquirir santidade. A santidade só é possível a partir da sabedoria de Deus, que é o próprio Cristo encarnado. E por final, ele é a redenção. Redenção é tudo que a humanidade precisa, gente. Redenção é uma palavra que vem do meio comercial, que é compra, aquisição. Acontecia muito isso na época dos escravos, na época de Jesus e de Paulo. Quando Paulo usa essa palavra redenção, ele está falando daquelas pessoas que, escravizadas, porque às vezes não tinham como pagar suas dívidas, entregavam a sua vida como escravo. Às vezes a pessoa ela era levada cativa por uma questão de guerra, e ela se tornava escrava. E essas pessoas eram vendidas em praça pública. O seu dono, o seu senhor, a apresentava publicamente, a expunha
publicamente, para que ela fosse comprada por algum valor. Paulo, ao usar a palavra redenção para a salvação, Paulo está fazendo paralelo entre essa redenção que havia na época que vendiam os escravos e no caso da nossa salvação. Nós também estávamos em praça pública. O nosso antigo Senhor nos expunha diariamente. Nós éramos envergonhados, estávamos sendo maltratados pelo antigo Senhor, até que o nosso Senhor resolve nos comprar com o seu sangue, paga um preço e nos compra daquele antigo Senhor. De hoje em diante, como Paulo fala em Romanos 1:1, deixamos de ser escravos do mundo, agora somos escravos de Cristo. Nós servimos a Ele. O antigo Senhor não tem mais autoridade sobre nós. Ele não pode nos mandar fazer qualquer coisa. Nós não recebemos mais ordem dele, porque fomos redimidos, porque fomos comprados, porque fomos adquiridos por bom preço, como diz a palavra de Deus. E isso tudo é resultado não da sabedoria humana, mas da sabedoria de Deus, encarnada no Salvador. Os judeus não conseguiam perceber que a cruz era a sabedoria de Deus. A cruz era escárnio, a cruz era escândalo. Morria na cruz o pior tipo de ser da sociedade. E quando Jesus é elevado na cruz, os judeus têm vergonha disso. E os gregos, por sua vez, não conseguiam perceber inteligência nesse projeto. Como que um Deus quer salvar uma humanidade e vai mandar o filho dele morrer pendurado numa cruz, sangrando até a morte? Não tem sentido isso, os gregos falavam. Isso não faz sentido, isso não fecha. É por isso que Paulo fala que Cristo, a cruz, ela é vergonha para os judeus e loucura para os gregos, mas para nós é salvação. É salvação. É por causa daquela cruz que nós temos acesso a Deus e podemos, de fato, falar: nós não queremos essa sabedoria humana para nos levar a Deus. Nós abrimos mão dela, queremos a sabedoria de Deus, encarnada em Cristo Jesus, para a nossa justificação, para a nossa santificação e para a nossa redenção. Para mim, para você, fica o ensinamento de que não basta, por exemplo, você entender o Evangelho. Entender que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entender isso não faz de você igreja. Entender que Deus oferece o seu Filho para o resgate de judeus e gregos, em uma sociedade que era dividida entre dois povos, e Ele faz a união entre os dois povos. Entender isso não faz de você igreja. Compreender que há um movimento estranho, mas que parece que há um Deus por trás, e você fazer uma leitura humana disso, e chegar a uma conclusão palpável, através da sua compreensão, isso não faz de você igreja de Deus. O que faz de você igreja de Deus é crer que Deus amou o mundo de tal maneira, é crer que Deus está fazendo alguma coisa na terra para salvar pessoas, é crer que o Filho pagou o preço de toda a humanidade para poder redimi-la,
para que um dia ela estivesse para toda a eternidade com o Pai. Espaço para a sabedoria humana devemos dar, temos que buscá-la, temos que lutar por ela, temos que estudar, temos que nos preparar, temos que fazer tudo isso. Todavia, precisamos entender que a sabedoria humana, ela é o oposto da palavra da cruz, e nós não vivemos pela sabedoria humana, nós vivemos pela palavra da cruz, assim como a igreja de Corinto, que eu e você recebamos essa palavra do apóstolo Paulo, e possamos refletir sobre se temos entendido o projeto, ou se temos crido no projeto. É através da fé que a gente é justificado, não é através da compreensão. Mas penso que para alguns a compreensão é importante, assim como era para os gregos. Por isso que Paulo vai ao Areópago e explica para eles. Nós, como igreja, também devemos entender, mas acima de tudo, precisamos crer. E a palavra de hoje para nós é fé. Fé é o que vai nos sustentar, como Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 17, o meu justo viverá pela fé. A gente não vive pela sabedoria humana, a gente vive pela fé. Que Deus conforte o nosso coração, quando muitas vezes nós, porque não entendemos, porque a nossa sabedoria exige entender, nós deixamos de crer. Mas espero que a gente aprenda com esse texto, que mesmo quando a gente não entender, sabe aquele porquê que você tem? Quantos porquês você tem? Por que está acontecendo? Eu preciso entender, por que está acontecendo isso? O que é isso que está acontecendo? Por quê? Por quê? Quando esses porquês vierem, e a sua sabedoria não conseguir responder, a palavra de Paulo é para a gente, se agarrem na sabedoria de Deus, na palavra da cruz, porque às vezes, penso eu, na maioria das vezes, a gente não vai entender mesmo, mas a gente vive pela fé, o justo vive pela fé. A minha palavra para você nessa manhã é essa: use da sua sabedoria sim, busque a sua sabedoria sim, se qualifique, faça mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas no final das contas, saiba que nada disso te leva a Deus. O que te leva a Deus é a cruz, e a palavra da cruz. E aí sim, você vai usar o seu pós-doutorado no reino de Deus, abençoando pessoas, de tal maneira que Deus seja engrandecido e glorificado. É para isso que a sabedoria existe. E a gente precisa entender isso. Paulo ensinou aos Coríntios, e eu espero que com toda a minha limitação de sabedoria humana, eu tenha conseguido passar alguma coisa para vocês. Mas acima de tudo, se eu não conseguir fazer isso, que a sabedoria de Deus te ensine essas coisas nessa manhã. Que Deus nos abençoe. Enquanto a gente ainda está de pé, eu quero orar com você nessa manhã, te pedindo que o seu coração esteja aberto inclusive para derrubar alguns sofismas que existem dentro do seu coração. Uma das terras mais difíceis de Deus pisar é o coração do homem. A Bíblia diz que Deus anda por toda a terra. Tem um texto que fala assim: os olhos do Senhor estão sobre a terra. Isaías 66:1 diz: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Deus é conhecido no Antigo Testamento como o Deus da terra. Ele andava pela terra, mas se há um lugar difícil para Deus pisar é o coração humano. A minha proposta nessa manhã, com essa mensagem,
é que de fato a gente abra mão de alguns conceitos já formatados dentro de nós, às vezes antigos, às vezes aquele que a gente carrega como sendo de estimação, e que a gente abra espaço para a sabedoria de Deus nos confrontar e nos mostrar a verdade, e não a nossa verdade, mas que a sabedoria de Deus, invadindo o teu coração e a tua mente, te faça ver onde está errado, que o teu conhecimento te levou a um lugar que não era para levar, mas que você quer voltar, quer fazer o caminho que o Senhor quer, porque esse é o caminho da santidade, é o caminho da redenção, é o caminho da justiça, que está revelado na sabedoria de Deus. Quero orar com você nessa manhã. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra bendita, santa, que nos ensina, nos conforta, nos confronta, nos traz de volta ao caminho, perscruta a nossa alma, entra como uma espada entre ossos e medulas, que discerne o nosso pensamento. Muito obrigado por essa palavra bendita. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor faça um milagre dentro de cada um de nós nessa manhã, quebrando todos os sofismas que existem, sofismas que mais nos afastam de Ti do que nos aproximam, e nos traga palavra nova, nos traga vinho novo, para que nós possamos andar em justiça, santidade e receber a Tua redenção ao final. Pai, ajuda-nos, nós somos muito cheios de nós mesmos, temos um ego maior do que poderíamos ter, não abrimos mão das nossas concepções, dos nossos conceitos antigos, estranhos à Tua palavra, mas que os mantemos ali como um troféu. Eu quero te pedir que o Senhor quebre o que tiver que quebrar dentro de nós nessa manhã. Estamos aqui para sermos quebrados pela Tua palavra e rendidos a ela, reconhecermos os nossos equívocos e erros e pecados sim, porque por mais que o mundo não goste dessa palavra, é a palavra que o Senhor usa para falar da nossa transgressão. Muitas vezes a nossa compreensão equivocada de igreja, da vida e do reino, nos faz pecar contra o Senhor. Então nós te pedimos, quebra-nos agora, e faz de novo, constrói de novo, para sermos para a Tua glória. Te pedimos perdão, onde erramos, onde pecamos, e confiamos que o Senhor pode nos perdoar, nos purificar. Por isso nós oramos, e fazemos assim, em nome de Jesus, a sabedoria de Deus. Amém.